Coisa linda, né? Que Deus abençoe nossa comunidade de fé, que ela continue sempre trazendo essa brasilidade no louvor aí. Deus abençoe vocês, hein? Muito bom, muito bom. Querido, querida, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. A gente vai ler do verso 1 até o 13. Novamente, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Eu leio a nova versão internacional, a NVI. Diz assim o profeta: O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Só um parênteses aqui, né? Às vezes as pessoas criticam quem é pai de pet. E aí, né? Esse cara aqui, ele tinha essa cordeirinha e ele a tratava como uma filha. Olha que coisa interessante, né? A relação dessa família, da história aqui que o profeta está contando para o Davi, né? Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Vamos continuar. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi está ouvindo a história, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse ao profeta Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Natã disse a Davi. Assim diz o Senhor, Davi, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Vou repetir. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor o perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Amém? Quero te convidar mais uma vez a orar comigo. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante, Pai amado, das Tuas palavras e a gente pede a iluminação do Teu Espírito para discernirmos a palavra Cristo, Jesus Cristo aqui. A gente pede a iluminação do Teu Espírito para discernirmos o Teu Evangelho nessa narrativa que nós acabamos de ler. Ilumina nossa mente, ilumina nosso coração, nos ilumina como igreja e nos ensina
a viver segundo os teus caminhos e os teus propósitos para cada um de nós. É o que eu peço para mim, por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero falar nessa noite sobre pecado, algo que está relacionado à questão do pecado. E antes de mais nada, eu queria fazer uma colocação aqui inicial sobre pecado, que me parece extremamente óbvia, mas, segundo a minha esposa, extremamente necessária para os nossos ouvidos. Eu, como bom marido sábio, eu vou escutar minha esposa e vou trazer essa colocação inicial para os irmãos e para as irmãs. Irmão querido, tem algo que me parece, como eu disse, muito óbvio, mas eu quero reforçar com você. Quando nós cometemos um pecado, quando nós falhamos do ponto de vista moral, ético, você pode ter certeza que esse pecado que a gente cometeu, ele terá consequência. Todo pecado que a gente comete, obviamente, haverá consequência. Se você é casado e você começa no seu trabalho a flertar com uma outra pessoa dentro do seu ambiente profissional, e desse flerte você começa a construir dentro do teu coração um castelo de cobiça, e dessa cobiça, ela começa, que está dentro de você, ela começa a se externalizar, e isso culmina numa infidelidade ao seu cônjuge, você pode ter certeza absoluta que esse pecado vai trazer consequência para sua casa, vai trazer consequência para sua família, porque pode ser, e é muito provável, que o seu cônjuge, ele descubra, ou talvez que você, arrependido, confesse, ou você vai ter que viver com o peso daquilo que você fez. Como que isso vai se desdobrar dentro da sua casa, da sua família? Caos. Caos. Muito provavelmente o caos vai ser instalado. Se você tem filhos, então, o caos é exponencial. Porque é muito provável que isso culmine num divórcio. Você vai mudar totalmente sua dinâmica familiar. Você vai ter que discutir quando que você vai pegar seu filho, quando você não vai pegar. Dependendo do tamanho da treta que acontecer, a coisa vai se judicializar. Isso aí, gente, é a entrada para o caos. Para o caos. Eu estou sendo, indo para o pior do pior lugar, mas eu quero que vocês entendam que todo pecado, meu irmão e minha irmã, traz consequências. Se você é mentiroso, você mente, o teu pecado, a tua mentira, vai trazer consequências. Vai trazer consequências. Pode chegar uma hora que as pessoas percebam quão mentiroso você é. Quando as pessoas começarem a descobrir que você é mentiroso, o que vai acontecer? A sua credibilidade, como diriam os mais experimentados, o teu nome, dizem os antigos que é o que a gente tem, é o nosso nome, é o que mais vale. Sabe para onde ele vai? Para a lama. Para a lama. Você vai ficar sendo uma pessoa alvo da desconfiança no seu trabalho, na tua casa, na igreja, em todo lugar. Você não tem credibilidade, você não tem moral. Você mente. Fora que você vai ter que lidar com as consequências dessa mentira dentro de você. Você vai ter que lidar com o peso de ter que sustentar as mentiras que você conta. E, obviamente, isso traz consequências para terceiros, No caso da traição, para o que foi traído, para a família, para os filhos, para os parentes, para os conhecidos, para todo mundo que está em volta. No caso da mentira, quem também está sendo contaminado com essas mentiradas por aí. Então, obviamente, pecado tem consequência. Mais um exemplo. Se você espanca o seu filho, você pode ter certeza absoluta que isso trará consequências para a vida e para a história, para a biografia do seu filho, da sua filha, da sua criança. Você pode ter certeza que isso vai se desdobrar em consequências seríssimas, que só a história, só o tempo vai poder trazer à tona.
das consequências do seu temperamento equivocado no momento de estresse, que você perdeu a cabeça, você perdeu a linha, você deu o tapa que você não devia dar, com a força que você não deveria dar no momento de raiva. Isso vai produzir consequência, o teu pecado vai produzir consequência, que vai permear e vai afetar a história do seu filho ao longo de toda a sua vida. Tá claro, é óbvio que todos os pecados que a gente comete, eles trazem consequências. Davi é um pecadorzão de mão cheia. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem um dado momento, que é sobre esse momento que a gente leu, em que ele comete um combo de pecados, debaixo de um guarda-chuva de um pecado específico, que começou quando ele devia ir para a guerra, ele não foi para a guerra, ele ficou no terraço real, e ele ficou de olho em Batseba. Batseba, diz o texto, era uma mulher formosa, uma mulher linda, devia ser muito atraente. Só que ela era casada. Com quem? Com Urias, o hitita, que era soldado do rei Davi. Só que o Davizão, vacilão, pecador, ele cresceu o olho, sou rei, eu mando aqui, o reinado é meu, o palácio é meu, eu faço o que eu quero. Aí ele ficou de olho na Batseba e deu no que deu. Ele teve relações com ela, mandou trazê-la, teve relações, engravidou e a casa caiu. Porque diante de uma gravidez ilícita, inadequada como essa, as consequências começaram a aparecer, ele tinha que abafar o caso. Qual que é a estratégia genial do rei Davi? Eu vou pegar o marido dela e vou chamar ele e vou falar para ele ir para o fronte de batalha. Tem toda uma história, tem toda uma progressão, mas eu vou sintetizar a história. O que ele fez? Ele chamou o general dele e falou, pega o Urias, manda ele para o fronte de batalha. Quem está no fronte de uma batalha, normalmente morre. Morre. Se você assistiu qualquer filme de guerra, do tempo antigo, Idade Média, você vai perceber que os primeiros que estão ali indo na frente, a espada vai o encontrar. E ele faz justamente isso, ele assassina o marido dela, fora todas as outras tramóias. E obviamente o pecado dele tem consequência, ele vai perder esse filho que vai nascer, e assim por diante, conforme a gente leu. E chega nesse momento da história, porque o Davi, até um dado momento, ele estava anestesiado no pecado dele. Ele não tinha se arrependido. Ele não tinha reconhecido que ele era um pecador. E Deus usa o profeta Natã para confrontá-lo, que é justamente o texto que nós lemos. O profeta Natã, ele conta aquela história do rico, do pobre, da cordeirinha. A cordeirinha é morta. E o Davi, querendo ainda pagar de justo, Normalmente quem está embriagado em mentira, quem está embriagado em falsidade, em engano, nessa coisa cínica, ainda quer pagar de santo. E aí ele querendo pagar de santo, ele está errado. Tem que condenar esse cara aí. Esse cara aí está equivocado. E o Natã vira para ele e fala assim, você é esse cara. Você é esse cara, Davi. E aí o mais interessante da história é que assim que Natã disse que o pecador era o Davi, o que o Davi faz? Pequei contra o Senhor. E Natã responde, o Senhor perdoou o seu pecado. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar nessa noite com você sobre o fato de Davi não ficar curtindo o pecado dele. O fato de Davi, ele de maneira imediata ao ser confrontado pelo profeta e a ficha cair de que ele era o assassino, ele era o adúltero, independente dos desdobramentos e das consequências dos pecados de Davi, ele imediatamente reconheceu o seu pecado, o confessou e Deus o perdoou. Deus o perdoou. O rei Davi poderia ter ficado, num limbo existencial, num buraco existencial, numa crise. Você já imaginou você ser o rei de Israel, ungido do Senhor, Deus ter te abençoado, e você faz um negócio desse que Davi fez? Você assassina, você engana, você mente,
Você coloca o seu exército numa situação delicada. Você adultera com um cara que era bom. O Urias não merecia ter passado por aquilo. Davi poderia, mesmo o profeta falando para ele, você pecou, é você que é esse cara. Ele falou assim, olha, eu pequei mesmo. Eu sou esse cara. Mas ele poderia, ao invés de receber o perdão de Deus, ele poderia ficar, será que eu sou perdoado mesmo? Vocês entenderam? Davi poderia ter entrado numa roda, num lugar em que ele poderia talvez passar a vida dele inteira se perguntando, será que Deus me perdoou? Já se fez essa pergunta? Quando você pecou? Quem é pecador, levanta a mão aqui. Tem gente que, mais ou menos. Irmão, irmã, você já imaginou você, no momento em que você peca, você já passou pela situação de ficar se perguntando se Deus realmente te perdoou? Se realmente você é perdoado por Deus? Se questionar quando Deus vai me perdoar disso? Ou então, se colocar num lugar em que você se sente tão pecador, tão pecador, tão pecador, em que você acha que você não merece perdão. E você é perseguido por esses sentimentos. Você é perseguido por essa culpa. Você é perseguido por esse peso. Você é perseguido por essa coisa em cima de você. E a culpa que você carrega e a incapacidade de você receber o perdão divino, talvez te leve para lugares em que você viva a vida, às vezes as coisas não estão erradas, aí você se pergunta, será que é Deus me castigando? Será que ainda Deus está de mal de mim? Será que Deus me ama? Como pastor, eu já ouvi inúmeras vezes, pastor, eu não sei se Deus me ama, eu não sei se Deus me perdoou, será que Deus vai me perdoar pelo que aconteceu? E isso se desdobra dentro da gente na forma de remorso, amargura, peso, culpa. Algo que detona o nosso interior. Algo que rasga a nossa vontade de viver. Algo que destrói a nossa vontade, sabe, de sorrir. Porque você mergulha no fundo, no limbo, no nada existencial. Porque você está na dúvida, não é se eu perdoo. Não é se o traído, o que foi traído perdoa. Você está na dúvida se Deus perdoa. Isso aqui é um lugar em que a gente se afunda. E obviamente uma pessoa que está nesse lugar, afunda quem está perto dela. Porque o remorso, a culpa, o peso, o sentimento negativo, a sobrecarga emocional é tão grande que as pessoas vão sendo contaminadas por conta disso tudo. Agora Davi, você é esse cara, Davi, eu pequei contra o Senhor, está perdoado, você está perdoado. O que Davi faz? Ele se sente perdoado. Ele se sente perdoado imediatamente. Por que Davi não curtiu o pecado dele? Por que Davi não entrou nesse lugar? Eu queria propor algumas colocações aqui para a gente pensar. Por que Davi não foi para esse lugar? Eu penso que Davi, em primeiro lugar, isso fica nítido, né? Em todo o texto, na maneira como ele lida com a questão, Davi aceitou a sua humanidade. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo poderoso, mesmo ele sendo cara, diante da confrontação de Deus através do profeta Natã, ele assumiu o equívoco, ele assumiu o seu pecado, ele assumiu a sua humanidade. Porque quando a gente curte o nosso pecado e fica se perguntando se Deus vai ou não nos perdoar, o fato que talvez esteja escondido por detrás desse tipo de sentimento é que a gente está cultivando dentro de nós um tipo de perfeccionismo moral exacerbado. Como que eu cometi esse erro? Como que eu fui capaz de cometer esse ato errado? Como que eu fui capaz de oscilar moralmente? Como que eu fui capaz de fazer isso? A gente se acha às vezes tão bom, tão perfeito, que quando a gente erra,
e a gente reconhece o nosso erro, a gente não consegue receber o perdão divino, porque a gente não se sente digno desse perdão, porque na verdade, lá por detrás daquilo que está acontecendo no nosso interior, a gente está se achando bom demais. Bom demais para o perdão de Deus. Bom demais para a graça divina. Bom demais para a misericórdia. E a gente se esquece que nós somos o quê? Nós somos humanos. Lamento te dizer isso. Quando eu faço essa brincadeira, levanta a sua mão, se você está pecando. É óbvio que nós estamos pecando, é óbvio que a gente está oscilando, e a gente obviamente não quer oscilar, a gente não quer errar, principalmente nesses pecados cujas consequências são drásticas. Mas o fato é que a nossa condição, como diria Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, é como uma balança. E a nossa balança tem o lado da bondade que a gente pode fazer e o lado da maldade. Só que o lado da maldade pesa mais, e a gente é inclinado para o mal. E a gente peca, e a gente erra. E aí a gente precisa entender que aquilo que vai transformar a nossa vida é o fato da gente ser humilde. E reconhecer a nossa humanidade. Porque como diz Jesus em Marcos 2,17, quem que precisa do médico? Quem que precisa de cura? Quem é que precisa de salvação, meu irmão e minha irmã? Não são os que têm saúde que precisam de médico, diz Jesus, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Na medida em que eu entendo que eu sou humano, e que eu falho, e que eu erro, na hora que eu erro, que eu reconheço que eu errei, e a graça de Deus vem ao meu encontro para me perdoar, se eu entender que eu sou esse doente que precisa de cura, o que eu vou receber de Deus? A cura, a graça, o perdão do meu pecado. Ser humano envolve necessariamente, gente, nós sermos humildes. E ser humilde e reconhecer o seu erro e receber o perdão de Deus é tudo aquilo que o diabo não quer para mim e para você. Como diria C.S. Lewis tem um texto maravilhoso, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei aqui quem já teve a alegria de ler, fica aqui a recomendação. E no texto tem uma hora que tem um diabo-chefe falando com um diabo trainee. E esse diabinho trainee, ele está lá tentando os homens, tentando a galera. E o diabo-chefe está dando umas instruções para ele. Aí ele vira para ele assim, para o diabinho, e fala assim, cara, você está perdendo a mão com o seu paciente. O paciente somos nós aqui, né? Que estamos aqui na terra sendo tentados ali pelo diabo. Você está perdendo a mão com o seu paciente. Você não está percebendo uma coisa fundamental. O seu paciente, ele está pecando. Aí sabe o que ele faz? Ele está correndo para Deus, está recebendo perdão e está indo embora. E está recebendo perdão e está se sentindo perdoado. Ele está ficando humilde. Você não pode deixar ele ficar humilde. Você tem que deixar ele curtir esse pecado. Ele desconfiar da graça divina. Ele desconfiar do perdão. Você tem que deixar, ele não pode ser humilde. Irmão, irmã, não curta o seu pecado. Você já reconheceu que você é pecador? Você já reconheceu a sua falha? Receba o perdão e a graça divina. Receba agora. Não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem. Receba hoje, experimente isso. Mas aceite a tua humanidade. Aceitar a tua humanidade, a tua fragilidade vai te ajudar. Davi também, ele confiava na fidelidade de Deus. Ele confiava que o Deus dele era um Deus fiel para perdoá-lo, com poder para perdoá-lo, capaz de perdoá-lo. Davi tinha convicção de que a partir daquele momento que o profeta falou, seus pecados estão perdoados, Davi. Davi, ele recebe isso de peito aberto, porque ele confia na fidelidade de Deus. Não receber o perdão de Deus, rejeitar o perdão que Deus está te dando, é desconfiar da fidelidade dEle. É desconfiar de que Deus é gracioso. É desconfiar de que o amor dEle é poderoso para te perdoar. É desconfiar da graça. É desconfiar da misericórdia, meu irmão e minha irmã. Quando a gente fica, eu não sei se eu sou perdoado por Deus, não sei se Ele vai me perdoar, não sei se eu... A gente está desconfiando da fidelidade do Senhor, por mim, por você. Davi não.
Davi não. Depois ele chora, ele faz jejum pelo filho que está doente. Pela consequência do pecado dele, ele chora e clama ao Senhor. Mas quando o nenenzinho vem a óbito, o que o Davi faz? Ele levanta, toma banho, joga uma água no rosto, come, os soldados ficam espantados. Cara, mas por que você está fazendo isso? Até agora você estava lá no pranto, chorando, clamando, Deus tem misericórdia, não quero essa consequência do meu pecado, cura meu bebê, faz alguma coisa, e agora você está aí comendo de boa, está vivendo, está caminhando. O que aconteceu? Enquanto ele estava vivo, eu orava a Deus, pedia a Deus, porque eu sabia que Deus podia ter mais misericórdia ainda, já poupou a vida do rei, né? Podia ser misericordioso, mas agora que o meu bebê faleceu, eu vou até ele não vem até mim. E ele segue, porque ele confia na fidelidade, na bondade do Deus da infância dele. Ele crê, não há desconfiança. 1 João 2, 1-2, olha o que João diz aqui, e vê se isso não tem cheiro dessa fidelidade que Davi também mostra lá para a gente em Samuel. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor justo ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se, porém, nós pecarmos, nós temos quem? Nós temos aquele que é justo, aquele que intercede por nós. Meu irmão, minha irmã, você está vivendo a consequência de um pecado, você pecou, você está num lugar que você não consegue experimentar de Deus o perdão. Eu quero te anunciar aqui que você tem um alguém, esse alguém se chama Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, e Ele é poderoso para te perdoar agora, hoje. Para de ficar curtindo o seu pecado, para de desconfiar da graça, para de desconfiar do amor. Corre para o Cordeiro que te ama, que tira o pecado do mundo. Corre para Ele, vá para Ele. Se agarre no trono da graça dEle. Receba, desfrute, nade, mergulhe na graça e no perdão divino hoje. Não deixa para daqui um minuto, hoje, agora, nesse instante. Porque fazendo isso, você vai estar mostrando, evidenciando o quão fiel é o próprio Senhor. O quanto que a fidelidade dEle está valendo. Caso você resista a isso, pode ser sinal de que você está desconfiando da fidelidade do Senhor. Portanto, não curta o seu pecado, meu irmão. Receba perdão e confie na fidelidade do Senhor. Davi, é muito interessante, né, perceber que tinha outro traço que parecia que está ali na vida, na biografia desse homem de Deus. Ele tinha esperança. Esperança. Como eu disse, depois que o nenenzinho morre, ele toma banho, se lava, come, e o que ele faz? Ele segue a vida dele. Ele segue a vida dele. Ele não fica preso no remorso. Ele não fica paralisado na culpa. Ele não fica, sabe, petrificado num passado que não dá mais para voltar. Ele não fica chorando o leite derramado. Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que foi grave. Ele sabe que ele assassinou. Ele sabe que ele adulterou. Agora, como que eu volto para o passado e mudo a história? Você já adulterou já, meu irmão, minha irmã. E aí? Como que você volta para o passado e desadultera? Não tem como. Já foi. Já foi. Como que você volta atrás de um tapa mal dado numa criança? Já foi. Não vai voltar mais atrás. Como que você desfaz uma tramóia que você arrumou no seu trabalho? Você não desfaz, já foi, já fez. Como que você desfaz uma mentira contada? Já era, tá no vento, sabe? É que nem pena de travesseiro, quando você bate assim, as penas voam. Você pode querer pegar todas. Uma vai escapar, já foi, já era. Já aconteceu. O que você vai fazer daqui por diante? Você já sabe que você pecou? Você já sabe que você confessou? Você tem que receber o perdão de Deus. E sabe o que vai te ajudar a receber o perdão de Deus? Esperança.
esperança. Porque quando a gente vive com esperança, a gente sabe que Deus, Ele é um Deus de novos começos. Quando a gente tem esperança, a gente sabe que Deus pode fazer uma coisa nova na nossa história. Quando a gente é esperançoso em Deus e cultiva esperança no nosso coração, até mesmo quando as coisas dão errado, quando a gente peca, quando a gente oscila, quando a gente falha, quando a gente é esperançoso, a gente recebe o perdão de Deus e continua caminhando pela fé, crente que Deus vai fazer algo com a nossa biografia, com a nossa história, crendo que Deus pode fazer uma nova coisa na nossa jornada e na nossa caminhada espiritual. Puxa, errei na criação do meu filho. Meu irmão, minha irmã, você pode ter consciência que você errou, que você falhou, mas no minuto seguinte seu filho precisa de você. O que você vai fazer? Você vai ficar, agora eu errei, agora já era, não sou mais um bom pai, tchau filho, tchau, toma aqui. Não tem como, você tem que continuar. Pede perdão para ele e segue a vida, segue. Você falhou com o seu esposo, com a sua esposa, conversa, se reconcilia, se perdoe e sigam a vida. Claro que às vezes tem situações e contextos que é impossível seguir, porque a consequência do pecado vem e detona. Mas às vezes, como foi pregado aqui pela manhã pelo pastor Medeiros, às vezes a dureza do nosso coração impede a gente de continuar. E dureza do coração muitas vezes é falta do quê? De esperança. Seu casamento está ruim, você falhou, você falou do jeito que não tinha que falar, esperança, siga. Sua vida profissional está um caos, você não consegue, a coisa não está caminhando, o ambiente não está bom, e você pecou, você falou mal do chefe, você se queimou no seu trabalho, meu irmão, segue, você tem que seguir, fecha a boca, busque sabedoria de Deus, reconstrua a sua caminhada, busque uma outra oportunidade, mas caminha, porque há esperança. A vida continua após o pecado. A vida não acaba. A vida continua. E se a gente tiver esperança, a gente vai lembrar de uma coisa fundamental, mesmo depois que a gente peca, confessa e Deus nos perdoa. Que Ele continua sendo bom. Que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo fiel. Que a misericórdia dele não falha, que o nome dele é misericórdia, que há sabedoria, que há bondade, que há renovo, que há bálsamo, que há cura, que há cicatrização, que há novos começos, como eu disse. A gente precisa nutrir a esperança, a esperança. Não curta o seu pecado, meu irmão e minha irmã. Seja esperançoso. Peça perdão, receba o perdão, experimente o perdão, vira a chave e segue. Segue com fé, porque tem muita lenha para queimar. É como dizem, né? Tem muita lenha para queimar. Por fim, Davi, ele sabia a sua identidade. Eu não sei, sabe? Eu gosto de imaginar que Davi, ele guardava num lugar no coração e na alma dele de maneira muito especial a época dele de camponês. A época, sabe aquela época que Davi, quando foi para ser ungido rei pelo profeta Samuel, o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi e falou assim, chama seus filhos. Você sabe que Davi não foi nem selecionado pelo próprio pai. Davi estava dando um rolê no pasto, devia estar tocando uma harpa, que ele era músico, cuidando das ovelhas. Nem selecionado, mas ele estava lá provavelmente cantando um salmo, fazendo música para Deus, louvando ao Senhor, com a fé. Sabe, aquela fé genuína que ele tinha ali. Eu gosto de pensar que talvez Davi, nesses momentos, eu acho que essa fé genuína, essa fé pura, essa fé bonita, ela aparecia nesses instantes. Davi sabia quem ele era na presença de Deus, é por isso que ele recebe o perdão de Deus tão facilmente. Quando Jesus está sendo tentado no deserto, normalmente a gente lembra das tentações, né? Transformar pedra em pão, pular do pináculo do templo, se prostrar e receber todos os reinos do mundo. Mas não sei se você reparou, eu percebi com um teólogo que eu gosto muito de escutar, que existe uma outra tentação. Nos 3 momentos o diabo fala para Jesus, se és o Filho de Deus, faça isso. Se és o Filho de Deus, faça aquilo. Se és o Filho de Deus.
A grande tentação ali, uma das grandes tentações, talvez a maior, era o questionamento da identidade de quem Jesus era. E Jesus tinha a sua identidade em Deus inabalável. A identidade dele no Pai era inabalável. Talvez seja o maior exemplo de constância em termos de saber quem nós verdadeiramente somos. Davi me parece que tinha também essa convicção de quem ele era, por isso ele recebe o perdão de Deus. Quem você é? Se és o Filho de Deus, o diabo está todo momento cantarolando no nosso ouvido e dizendo para mim e para você: você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Tem certeza mesmo que você é? Nós precisamos, irmão e irmã, ter convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos e filhas. Nós somos filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus. Deus ama a sua vida. Deus ama quem você é. E por isso, e é exatamente por quem você é em Cristo Jesus, que você não precisa duvidar do perdão dele sobre a tua vida. Não curta o pecado, meu irmão e minha irmã. Não fique supervalorizando o pecado que você cometeu. Corra para o trono de graça e saiba quem você é em Deus. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Irmão querido, está na hora da gente começar a virar as páginas ruins, as manchas da nossa vida, virar essas páginas com maior rapidez. Está na hora da gente reconhecer a nossa humanidade. Está na hora da gente confiar na fidelidade de Deus. Está na hora da gente ser mais esperançoso. Está na hora da gente saber quem nós somos em Deus. Está na hora de a gente experimentar isso. Hoje não é o dia para você ser perdoado por Deus. Hoje é o dia para você experimentar o perdão de Deus. Hoje não é o dia. Eu não estou pregando aqui para você saber que você é perdoado por Deus. Porque eu tenho certeza que você sabe. Porque a Bíblia diz, porque a teologia ensina, porque o pastor pregou. E eu estou tentando aqui, me esforçando e suando, para chegar num lugar que infelizmente eu não consigo. Que é fazer com que você experimente o perdão de Deus. É por isso que a gente ora no começo de toda a mensagem e pede: Espírito Santo nos ilumina. Porque somente o Espírito Santo pode iluminar você, fazendo com que você não saiba, mas experimente que você é perdoado de Deus, para que você experimente receber esse perdão, para que você vire essa página e caminhe. Lide, obviamente, com as consequências, e pode ter certeza que dependendo da besteira que você fez, a consequência vai ser grave, vai ser difícil. Mas receba o perdão de Deus, receba a graça do Senhor, saiba que existe no céu um Pai amoroso que te ama. Para de desconfiar da graça, para de desconfiar da misericórdia. Olha para o céu, enxerga ou escuta, perceba que tem uma voz lá, dizendo: você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada, eu amo você, eu te perdoo, está aqui a graça, está aqui a misericórdia, está aqui o perdão dos seus pecados, os teus pecados estão perdoados. Como Jesus disse para aquela mulher: onde estão os que te acusam? Nem eu, nem mesmo eu. A gente precisa ter essa experiência com Jesus, experimentar isso. Porque se a gente quiser racionalizar esse negócio, não dá. É como a gente cantou, né, na canção, na segunda: eu nunca saberei o preço. Você nunca vai saber. Não tenta calcular. Não tenta mensurar. Não tenta medir. Não tenta ver se você é bom o suficiente para pagar esse preço. Você não é. Já está pago. Já está feito. Já está consumado. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer quando a gente falha, é mergulhar no oceano da graça do Senhor. Mergulhar e desfrutar
do amor divino por mim e por você. Porque ainda tem muita vida pela frente, porque tem muita esperança para a gente cultivar, tem muita fé para a gente viver e caminhar, meu irmão e minha irmã. Quero te convidar a baixar a sua cabeça nesse momento. Se coloca diante do Senhor nesse instante, que você está vivendo talvez dias difíceis. Talvez você está nesse limbo que eu estou tentando descrever aqui. Talvez você está nesse lugar da desconfiança da fidelidade divina. Talvez você não acredita que há esperança para você, que há a chance do casamento dar certo, que há a chance de você ser um pai ou uma mãe melhor, que há a chance de você ser um profissional melhor, que há a chance para você corrigir algum desvio de caráter. Não desconfie do amor do Senhor. Não desconfie. Irmão, irmã, Ele está aqui. O Espírito Santo do Senhor está aqui para te perdoar. Para te perdoar. Para iluminar a tua vida, iluminar a tua caminhada. Receba nesse dia, receba no agora, receba nesse instante. A graça de Deus descendo sobre você. Graça prometida e garantida na cruz do Calvário. No sangue de Jesus que nos purifica e nos limpa de todo pecado. Receba o perdão. Deixa o amor de Deus transformar você. Deixa o amor de Deus agir na tua alma, no teu coração. Se perdoe. Se perdoe. Porque Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Pai querido, Pai amado, estamos diante da tua presença nessa noite, crendo que teu Espírito Santo está aqui neste lugar, Pai. Agindo de maneira misteriosa e poderosa, que a gente não tem capacidade para discernir. Eu peço por aquele ou por aquela que sabe que cometeu um erro, que cometeu um pecado, e não está sendo capaz de conseguir reorganizar o seu interior. Pai amado, que essa pessoa tenha olhos para perceber que o Senhor está ao lado, que essa pessoa tenha ouvidos para ouvir a voz que diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Que essa pessoa possa experimentar essa experiência de humildade e receber, Pai, o teu perdão nesse instante. E sair daqui leve. Porque como diz a tua palavra, o teu evangelho, o teu fardo é suave e leve. Que essa seja uma noite, Pai. Uma noite em que pessoas experimentarão do teu perdão. E como Davi, receberão ele de maneira imediata. Na doçura do convencimento do teu Santo Espírito. No nome de Cristo Jesus. Amém.